Senhor presidente, senhores senadores, no ano passado, Romeu Tuma Júnior lança um livro, Assassinato de Reputações, um crime de Estado, com denúncias estarrecedoras. Denúncias já conhecidas, em razão de investigações que ocorreram, especialmente quando da CPI dos bingos, CPI do mensalão, fatos recorrentes do conhecimento público, como a formatação de dossiês para alvejar a reputação de adversários políticos. E o que foi mais surpreendente, uma denúncia da maior gravidade, de seriedade inquestionável sobre o bisbilhotar da vida dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A que ponto chegamos, senhor presidente? Nem mesmo ministros do Supremo Tribunal Federal estão protegidos diante da arapongagem oficial instalada na alma do governo. Um governo que se aparelhou policialescamente para investigar a vida de adversários políticos, ou mesmo daqueles que, não sendo adversários, despertavam cuidados em razão da atividade que exercem, como é o caso dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Apresentei um requerimento junto à Comissão de Constituição e Justiça para ouvir Romeu Tuma Júnior. Os governistas rejeitaram, alegando que a Comissão de Constituição e Justiça não era o local para discutir o livro. É evidente, nós não queremos estabelecer uma discussão literária. Não é sobre literatura que nós estamos questionando o governo. Nós queremos questionar sobre denúncias da maior seriedade. Ou esse país não é sério? O governo pode não ser sério, mas o povo brasileiro exige compostura e seriedade. Quem processou o senhor Romeu Tuma Júnior? Dos denunciados, quem processou? Não é verdade o que ele escreveu? As denúncias são falaciosas? Por que não processam? Se não processam, assumem a culpa. Quem é denunciado não rechaça a denúncia, não responsabiliza o denunciante, é porque está assumindo a culpa. Portanto, senhor presidente, diante da entrevista de Romeu Tuma Júnior no Roda Viva, reiterando as denúncias e afirmando que não foi intimado para responder em razão das acusações veiculadas, nós estamos insistindo para que agora a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle aprove este requerimento, para que nós possamos ouvir no Senado Federal, de forma oficial, o senhor Romeu Tuma Júnior. Num país onde os ministros do Supremo Tribunal Federal são acossados por arapongas oficiais sob encomenda do próprio governo, é um país que está colocando em risco o processo democrático, que está assistindo à derrocada da democracia. Porque é bom repetir sempre, o que há em curso é um projeto de poder e não um projeto de nação. Este é o conflito, este é o confronto, esta é a contradição, esta é a causa de tantos problemas que nós estamos vivendo no Brasil. Se esta Comissão de Fiscalização e Controle não aprovar este requerimento,
nós vamos formular um convite extraoficialmente para que Romeu Tuma Júnior compareça ao Senado. Vamos simular uma audiência pública extraoficialmente para que ele possa ser questionado pelos senadores do governo, senadores da oposição. É evidente que se aqueles do governo que entendem que as denúncias são denúncias irresponsáveis, devem questionar o denunciante, devem cobrar dele responsabilidade. Senhor presidente, eu não me conformo com essa passividade. O Ministério Público tem que instaurar procedimentos para investigar as denúncias. Há aqui a revelação de que capítulos não foram escritos na história de Santo André, na história do Mensalão. Se esses capítulos não foram oficialmente escritos, devem ser escritos pelas autoridades constituídas, autoridades judiciárias. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, me parece, não deve se calar diante das denúncias aqui registradas, porque trata-se de uma afronta à Suprema Corte. Trata-se de uma violência praticada contra uma instituição essencial no Estado de Direito. Nela estão fincados alicerces básicos da democracia. E nós não podemos apenas assistir que seja violentada pela prepotência daqueles que se julgam acima de todas as leis e invadem o espaço de direitos adquiridos e, sobretudo, invadem o espaço de instituições públicas essenciais no Estado de Direito. Eu concedo a parte ao senador Cristóvão antes de concluir. Apenas, senador Álvaro Dias, Vossa Excelência se inscreveu para uma comunicação adiada. Desculpe. Eu até tinha me esquecido, desculpa, senador Cristóvão. Mas como o senador de Suplicy é um mestre em democracia, eu imaginei que ele fosse permitir. Mas, de qualquer maneira, nós devemos nos colocar sempre aquém do regimento interno, e quando o regimento interno fala, nós nos calamos. Apenas, senhor presidente, dizer ao Brasil e a esta casa que o nosso propósito não é prejulgar ninguém, mas há aqui denúncias muito fortes. Há fatos que já eram do conhecimento público, mas revelados por aqueles que se encontram do lado de cá desse balcão oficial. Agora há a constatação, o registro, a denúncia de alguém que viveu estes problemas oficialmente do outro lado, do lado do governo. Alguém que, como delegado, investigou o crime de Santo André e tem conhecimento, portanto, de detalhes que fogem ao alcance de qualquer cidadão nesse país. Nós não podemos assistir apenas. Essa casa que tem sido utilizada pelo Executivo como almoxarifado não pode se transformar num celeiro de vaquinhas de presépio. É preciso que esta casa se imponha, que o Senado Federal recupere o respeito a ele devotado em outros tempos, que recupere a sua credibilidade, o seu conceito e a sua imagem pública. Muito obrigado, senhor presidente.